Bem, pessoal, para montar o nosso diferencial aqui, vamos começar por essa engrenagem. Isso aqui eu tirei de um leitor de DVD, vocês podem ver, certo? E vamos precisar também de uma engrenagem espiral dessa daqui. Isso aqui eu tirei de um som antigo, tá? Aqui eu já coloquei um raio de bicicleta, ó. Deixa eu ver se vai dar para focar aí. A parte da rosca não vai dar para ver muito bem, mas aqui é a parte da rosca, certo? Bem, primeiro passo, como você pode ver que o espaço aqui é muito grande, e eu vou usar um raio de bicicleta como o eixo principal, a gente vai centralizar, a gente vai tirar uma parte dessa aqui, né? Que é a parte que fica aqui na cabeça do raio, para prender, certo? A gente vai tirar ela. Eu já reabri um pouco aqui, que é para esse aqui mais ou menos entrar aqui dentro, certo? Aí a gente vai preparar um durepox e prender aqui, colar bem alinhado e esperar secar, que é para não ter muita vibração, beleza? Bem, para quem nunca preparou, né, que eu acho que todo mundo já fez, vamos pegar, ali vai ser bem pouquinho, pegar uma quantidade bem pequena de durepox, certo? Que ainda tem muito ainda. Lembrando que tem que ser as duas partes igual. Então, como aqui ainda tem muito, eu vou repartir no meio aqui, para não desperdiçar, certo? Ó, como podemos ver aqui, temos duas partes iguais. Agora a gente vai tirar o papelzinho que tem, né? Fica um papelzinho. E vamos misturar ele bem, até que ele fique de uma cor bem cinza mesmo, certo? Para isso eu vou usar aqui um pouquinho de água nessa tampinha, um pouquinho de água, que é para ele não colar nos dedos. Também não pode molhar muito, se molha muito ele perde a essência da cola, certo? Bem, já preparamos aqui, como podem ver, certo? Agora a gente vai colocar uma outra parte dessa, a gente vai descer a rosca, tá? Não pode sair a rosca dessa parte. E a gente vai colocar ele nessa posição. Certo? Tá vendo aqui? Por quê? Já vou explicar para vocês. A gente vai prender ele aqui dentro. E vamos alinhar ele por trás. E essa aqui vai servir de contraporca. Mas antes disso, já vamos colocar logo o durepox nessa peça. Vou dar um pouquinho de água aqui, para pôr na peça. Vou dar um pouquinho do durepox. Vamos meio que envolver essa peça aqui. Vamos encaixar ela aqui dentro. Com muito cuidado para não tampar ali o buraquinho ali, tá, pessoal? Agora a gente vai pegar, ó, ela foi colocada assim, né? Aqui é a parte mais grossa. E vamos colocar essa parte da rosca aqui, ó. Chega um pouco de durepox aqui, não pode acontecer. Vou tirar ele. Agora a gente vai rosquear lá. Vamos mais ou menos alinhar aqui, ó. E dar o aperto com essa parte de trás. Ó, vocês podem ver que ele ficou bem centralizado. Certo? Agora a gente vai terminar de fazer um acabamento aqui. Vou pegar uma água aqui. Que é para ele não sair para trás. Lembrando de não tampar o buraco aqui, tá? Porque a gente vai usar esse buraco aqui para passar o eixo depois. Vou explicar para vocês. Vamos só preencher aqui, que é para ele não correr para trás, certo? Fazendo um pequeno teste aqui, ó, de alinhamento. Tá vendo? Não ficou 100%, porque o raio de bicicleta já está um pouco empenado, mas dá para fazer com aro de moto? Dá. Mas pode ser que ele seja um pouco grosso. Esse aqui é o raio bem fino da bicicleta, tá? Tem um pouco mais grosso que esse. Não sei se vai dar para focar aí por causa do flash, ó lá. Tá vendo o acabamentozinho? Daí a gente pode usar um outro raio só para
garantir que o buraco aqui fique livre. Porque depois, para fazer a rosca passar por aqui, dá trabalho. Aqui, ó, tem uma outra parte que soca a rosca. Vou colocar aqui. Dar uma rosqueada aqui só para... Ó, vocês podem ver. Temos o eixo. Como eu disse, ele não vai ficar 100% alinhado, ele não vai ficar, né? Que é mais mesmo só para ele poder ter uma base de centro, entendeu? Feito isso, ele já ficando nessa posição, a gente vai folgar essa parte de baixo, tá vendo? Podemos descer ela vai ficar correndo aqui, já vai servir como uma bucha, daí a gente rosqueia o restante, ó. Lembrando que o Durepox aqui em cima, ó, ficou um pouco torto aqui. Que agora a gente vai tirar para cima. Certo? Sempre puxa rodando e não empurra muito forte para não soltar essa parte aqui que não secou ainda. Então vamos... Aí cada um vai colocar de acordo com a sua necessidade, né? Eu vou centralizar mais ou menos aqui no meio. Vocês podem ver, ó, que ficou bem alinhado. E agora eu vou preencher esse lado aqui que sobrou e colar já o eixo, tá? Eu vou prender aquela bucha e vou prender o eixo aqui. Já está centralizado no meio. Não esquecer de... Já está um pouco duro o Durepox. Eu vou dar mais uma mexida nele aqui. Tirar um pouquinho. E vou pôr aqui dentro. Sempre com cuidado para não desalinhar a peça. Porque senão depois na hora que você for montar, compromete toda a montagem. Ó. Certo? Que nós fizemos o alinhamento, né? Tá feito o alinhamento, agora a gente vai apenas reforçar a cola do eixo dos dois lados. Vou olhar aqui um pouquinho aqui. Firma aqui, ó, para não correr. Lembrar de fixar bastante o Durepox no plástico também, porque senão ele não patina no eixo quando você forçar, mas patina no plástico. E tentar manter o máximo alinhado possível, viu, pessoal? Agora vamos fazer aqui do outro lado. Pode ver, ficou bem alinhado. Agora vamos limpar aqui, ó, o restante. Porque senão dá um trabalho danado para limpar depois do eixo. Daí a gente vai fazer esse teste aqui, ó. Vai puxar a buchinha aqui pro meio.
e vai rodar. Como vocês podem ver aí, não ficou 100%, mas já deu um resultado bom. Agora a gente vai pôr para secar essa peça aqui e vamos trabalhar na próxima peça. Bem, a próxima peça que a gente vai trabalhar vai ser essa aqui, que é o peão. Esse peão aqui, ele vai ter que ser fixado por aqui e pela ponta, certo? E vocês podem ver aqui que eu coloquei a parte da rosca, né? Que é para ficar firme aqui e não patinar. Porém, a rosca não passa para cá, porque essa ponta aqui parece que ela é um pouco mais fina. E para evitar que eu tente forçar e quebre, a gente vai pegar um outro pedaço de rádio. Vamos encaixar aqui dentro, ó, ele tá bem apertado. Ó. Certo? Daí a gente pode cortar ele. Ele não vai precisar ser muito grande, porque ele vai ser apenas apoio. Vamos cortar, cortar aqui mais ou menos um dedo aqui da distância. Se sobrar um pouquinho, a gente tira depois. Melhor sobrar do que faltar. Ó. Tá? E caso você queira fazer dois diferencial, você já pode puxar dessa ponta aqui pro próximo, entendeu? Daqui você já puxa pro próximo, mas aqui a gente vai fazer só um por enquanto. Eu tinha feito aqui mais ou menos o molde para vocês entenderem como que vai funcionar. Bem, aquela engrenagem grande que eu soldei no eixo, ela vai ficar mais ou menos no meio assim, certo? Aqui não sei se vai dar certo aqui para mostrar para vocês. Vai. O funcionamento vai ser esse, ó. Ela vai ficar aqui no meio. Correto? Deixa eu achar outro eixo aqui. Aqui, ó. E o peão, ele vai ficar aqui, ó. Vai ter uma travessa assim, só que vai ser na mesma altura do peão, que ele vai trabalhar nesse sentido, ó. Ó, tá vendo? Porque essas engrenagens aqui, elas não... Deixa eu focar ali. Essa engrenagem aqui, ela não casa 100% os dentes. Mas ela vai trabalhar mais ou menos nesse sentido, ó. Entendeu? Esse vai ser o princípio do nosso sistema ali, tá? Porque aqui a gente está procurando força, não está procurando velocidade. Depois eu vou fazer um para quem precisa de velocidade, beleza? Então agora a gente vai preparar essa estrutura aqui. Isso aqui eu tinha feito só para fazer um teste. E deu certo, entendeu? Só que agora eu vou fazer, eu não tinha colado e tal, ficou patinando o eixo. Agora eu vou fazer um aqui, vou mostrar para vocês aqui, passo a passo. Bem, pessoal, vou fazer essa medida que eu devia ter feito antes, mas eu não lembrei. Então se você tiver um parquímetro bom, no caso aqui eu não tenho, eu vou usar o compasso mesmo. A gente vai usar aqui, ó, como base o meio da engrenagem, certo? Que é aqui e aqui. Só pra gente ter uma base do tamanho da estrutura que a gente vai fazer, ó. De ponta a ponta ali, certo? Então aqui a gente sabe que a largura da engrenagem é essa largura, que consequentemente vai ter que ser, ó, pra vocês verem, da outra que eu tinha feito, lembra? Mesmo tamanho certinho, que eu tirei um pouquinho a mais que era pra colar, então a gente vai fazer isso. Vai medir o tamanho da engrenagem e vamos dar mais um pouquinho de espaço, ó. Aqui ficou até um pouco grande, diminuir um pouquinho aqui, ó. Aí. Vamos ter que cortar duas chapas desse mesmo tamanho, certo? Vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer. Eu vou usar a ponta do compasso aqui como guia para me usar nessa parte e o lápis para riscar. Deixa eu virar ela aqui. Ó, tô usando a ponta do compasso como guia. Certo? Então eu sei que a engrenagem cabe aqui dentro. E, deixa eu ver se eu achar, deixa eu achar o peão aqui. Tá, pera. Ó, tá, voltando aqui. Eu sei que a engrenagem ela vai caber aqui dentro, certo? E aqui vai caber o peão ainda. Beleza? Agora eu vou passar aqui mais ou menos uma medida para vocês. Vai depender também do... Você tem que fazer as medidas de acordo com a coroa que vocês tiverem aí.
Que eu vou colocar aqui, ó, de ponta a ponta. Que eu sei que é a largura, certo? Ó, lá mesma largura lá. E agora aqui vai ser o... aqui é o comprimento, agora vai ser a largura. Mesmo esquema. Vou usar a ponta do compasso para ter a referência. Nesse caso aqui, se você tiver o paquímetro, você pega e faz as medidas, certo? Vocês podem ver aqui, ó. Vou mostrar aqui. Olha lá. Mesma largura, certo? Então a gente vai fazer duas peças dessa, né? Agora que a gente já tem mais ou menos a posição de início aqui de final, só marcar aqui. Beleza? Agora a gente vai recortar essas duas peças. Quando tiver com ela em mãos, a gente volta para o próximo passo. Ah tá, e para quem tem dúvida de como eu corto minha chapa PVC, como eu não tenho uma serra ou nada do tipo, eu corto na base da tesoura, tá? Não fica perfeitinho não, mas cortar devagarzinho com atenção já ajuda. Vai dar espessura do PVC também, certo? Depois só lixar as pontas aqui, fica tudo certinho. E zerou aí. Temos as duas peças aqui. Tá 100% igualzinha não, mas tá mais ou menos, tá bem parecida as duas, certo? Agora essa é uma parte um pouco mais complicada, que vai depender disso daqui pra gente fazer o alinhamento entre a distância dos eixos, beleza? Agora nós vamos pegar nosso eixo. Eu tô pegando com cuidado aqui porque eu colei agora, não secou ainda. Se você tiver o paquímetro, como eu disse, fácil. Senão a gente pode pegar o compasso mesmo e vamos medir aqui, ó. Essa distância, tá vendo? Deixa eu focar lá. Que vai ser a base da estrutura do nosso projeto. Já tá na mesma distância aqui. Daí a gente pega uma das pecinhas que a gente já tinha recortado e coloca aqui só pra gente ter noção da largura dela, certo? Ó, usando a ponta do compasso para não ter erro. Vamos apoiar aqui, ó. Mais ou menos essa largura, um pouquinho maior. Aí. Agora a gente vai puxar. Já temos a base aqui do tamanho. Vamos fazer um risco reto aqui. E aqui. Vamos fazer duas partes iguais também, beleza? Bem, temos mais duas partes riscadas aqui. Agora a gente vai cortar ela também e fazer o acabamento. E depois temos mais duas peças iguais. Vou fazer o acabamento aqui ainda. Tá? Pode notar que elas são menores que aquelas outras duas que nós tínhamos cortado primeiro. Essas duas aqui maior vai ser a parede, né? E essas duas menor vai ser as tampas de cima e de baixo, tá? Bem, agora o próximo passo vai ser medir pra gente aonde a gente vai fazer a furação nessa peça, tá? Essa aqui é aquela peça que vai servir de parede pro diferencial. Então, vamos pegar o eixo aqui, né? E vamos mais ou menos, deixa eu pegar essa peça aqui que eu já mais ou menos pré-marquei, isso eu vou mostrar pra vocês. Ele não pode ficar nem muito pra baixo, nem muito pra cima, tá? E também não vai ficar 100% centralizado, porque o peão, vou mostrar pra vocês aqui, o peão vai ter que vir embaixo aqui, ó. Certo? Então você vai medir aqui, ó,
o eixo, né? O ponto do eixo. Vou levantar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. Olha lá. Para ficar essa distância aqui, ó. Você pode ver aqui no meu dedo de baixo que vai caber o peão aí de boa. Beleza? Então a gente vai furar nessa altura nas duas peças. Porém, centralizado aqui no meio. Marcar aí onde vai ser a altura das furação. Agora a gente vai pegar aqui o compasso. Medir. De baixo até no risco. Vamos virar a peça e colocar de baixo até no risco. Ó, de baixo até no risco. De baixo até no risco. Feito isso, a gente consegue traçar uma linha. Entendeu? Nós conseguimos traçar uma linha aqui para a gente saber mais ou menos o alinhamento dele. Depois disso, temos a linha traçada no meio, certo? Que é as duas peças. Agora a gente vai traçar outra linha no meio, que é para a gente definir o ponto da peça, beleza? E como que a gente vai fazer isso? Eu já vou mostrar para vocês aqui. Para fazer isso é bem simples, pessoal. Se você tiver o paquímetro, você já vai medir a distância, a largura aqui da peça, né? Total, e dividir por 2. Se você não tiver, você vai pegar o compasso, você vai colocar onde mais ou menos você acha que é o meio, regular ele, ó, e vai fazer um risco, usando sempre a ponta do compasso aqui como base, ó. Vai fazer um risco, certo? Olha lá, apareceu um risquinho. Aí você vai virar a peça e vai fazer um risco. No meu caso aqui, ó, tá vendo? Ficou no meio certinho dos dois lados. Eu sei que aqui é o ponto, aqui é o meio da peça, certo? Do outro lado do mesmo jeito, ó. Eu vou usar aqui, ó. Vocês podem ver, eu vou virar. E o risco fica no mesmo ponto. Então eu sei que aqui é o ponto da peça, beleza? Agora, pessoal, prestar atenção nessa parte, ó. Deixa eu só seguir o risco aqui maior um pouquinho. O furo que a gente vai fazer aqui, no meio, vou marcar aqui já, ó. Certo? Ele não vai ser da grossura do eixo, porque a gente acha que não, mas daí ele vai ficar com uma pequena folga, certo? E o que que a gente vai usar para tirar essa folga? Essa parte aqui, ó, que vem no raio de bicicleta, certo? Então a gente vai fazer você pode ver que ele tem um formato meio, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Não vai dar para focar. Ó, você pode ver que ele tem um lado meio quadrado. Ah, foca. Enfim, a gente vai colocar essa parte aqui para ela encaixar e ficar assim, ó. Lembrando que essa ponta vai ficar para fora, tá? Não vai ficar para dentro, vai ficar para fora, beleza? Então a gente vai fazer um furo aqui pequeno e vamos reabrindo o furo até essa parte que entrar bem apertada. Aí, como podem ver, ó, fiz um furo bem aqui no meio, certo? Ficou 100% não, mas não vai dar tanta diferença porque agora eu vou reabrir. Então vou pegar a faquinha aqui, ou pode ser um prego quente, e vou começar a reabrir aqui, ó. Como eu sei que o furo ficou um pouquinho para a esquerda, aí já consegui meio que acertar ele para abrir nele só pro lado da direita, ó. Se você tiver uma broca, aí o furo sai perfeito, entendeu? Mas como eu não estou usando uma broca aqui, quando você dá um giro assim com a faca, ele não sai o giro perfeito, entendeu? Por isso que ele puxa às vezes ou para um lado ou para o outro. Mas essa diferencinha a gente tira depois. Vou colocar. Tá quase. Mais um pouquinho. Tira forte não, tá? Porque o PVC, se você força muito, ele passa do tamanho rapidinho.
Então você pode só encostar só e girar. Faz um pouquinho, até mede. Quanto mais apertada essa parte entrar, mais firme vai ficar o projeto ao todo. Ó. Vocês podem ver lá, já está quase entrando, falta só uma beiradinha aqui, ó. Quero ver se eu consigo fazer ele entrar apertado assim. Acho que ainda está muito apertado. Abrir um pouquinho mais. Vamos ver agora. Melhorou. Aí. Entrou bem firme. Depois a gente vai colar ele aqui. E por que a gente vai precisar desse sistema aqui, dessa bucha? Para quando a gente colocar o eixo, vocês podem ver que ele não tem folga nenhuma, certo? A engrenagem vai estar aqui no meio, né? O peão vai estar aqui. A tendência é forçar ele para os lados. Se a gente deixar só no PVC, o furo nunca fica perfeito. E depois vai desgastando, entendeu? Acaba, de certa forma, estragando. Vocês podem ver, não tem folga nenhuma mesmo. É bem pouca. Tá? Então a gente vai fazer isso agora do outro lado também. E eu já volto aqui já. Para o vídeo não ficar mais longo, eu já volto com o restante do projeto. Aí, pessoal. As duas peças aqui já estão prontas. Vocês podem ver. Tentei centralizar ao máximo aqui as duas peças, né? Mas como eu falei para você, eu tô sem a broca, não ficou 100%. Mas eu creio que só isso aqui não vai dar tanta diferença não, tá? Aí porque o eixo ele vai passar aqui no meio. Só ver aqui. Aí, vocês podem ver. Opa, peraí que eu montei errado aqui. Aí, ó. Como vocês podem ver, ficou bem centralizado. Aí agora, aquela parte que a gente tinha feito vai aqui em cima, né? E a outra parte vai aqui embaixo. Certo? Ele vai ficar fechado mais ou menos assim. Mais ou menos não, né? Ele vai ficar fechado assim. E o eixo aqui no meio. Até que ficou bem alinhado. Achei que ia ficar um pouquinho mais torto. Mas ficou bem alinhado até. E agora eu vou providenciar fazer a outra parte aqui que vai ser o encaixe do peão. Essa parte é um pouco mais complicada. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer sem ter erro, beleza? Só um minuto. Pessoal, como eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer a outra parte do peão, mas primeiro eu vou ter que juntar essas duas partes aqui, ó. Tá? Que é pra mim ter uma noção de onde que vai ficar a distância do peão, beleza? Então pra isso a gente vai pegar o eixo. Vamos colocar ele aqui. Já lembrar que não tá seco ainda aqui, tá? Eu tô colocando só pra adiantar o vídeo pra vocês. Esse eixo aqui tá um pouco meio mais enferrujadinho. Tava parado no fundo da caixa. Ó. Aí vamos colocar essa parte aqui. E vamos vir com aquela outra peça. Com essa peça. E pôr ela desse lado aqui. Tem uma rosca aqui. Passar essa rosca logo.
Aí, passou. Então agora o essencial vai ser a gente colar aqui, ó. Lembrando de colar tudo bem, o mais alinhado possível, viu? Vou pegar outra parte aqui que tá mais alta um pouquinho. Vamos colar ela aqui, ó. Daí o peão ele vai vir aqui por baixo aqui, ó. Certo? Bem, pessoal, eu tava vendo ali, o eixo não secou ainda. E para evitar que ter problema depois, eu vou esperar ele secar, mas enquanto isso eu fui fazendo a parte aqui da base do nosso diferencial. Aquelas duas partes que eu tinha mostrado, as menores, eu já colei em cima e colei embaixo. Como que eu fiz isso? Eu peguei um eixo, né, que é do mesmo diâmetro. Coloquei ele aqui, ó. Peguei aquela outra parte, né. Coloquei aqui. Ó. Ele tem que ficar rodando liso. Certo? Vocês podem ver, ele ficou rodando lisinho, ó. Levinho. E para isso, para isso eu tive que fazer uns acabamentos nessa peça aqui. Que se você colocasse ela do jeito que ela tava, o eixo ficava um pouquinho para cima. Então eu tirei um pouquinho na parte de baixo aqui, tá? Montei ele, fiz uma pré-montagem dele sem colar. Fui fazendo o ajuste dessa parte aqui, porque dessa parte que eu já tinha colado no L, como vocês tinham visto, certo? Tinha feito esse L. Tudo que eu coloquei aqui, coloquei a parte de cima e o eixo rodou livre. Aí eu colei essa parte aqui, tá? Vocês podem ver só essa peça aqui que não tá colada. Por que que eu não colei ela ainda? Que se eu colar ela, não vai ter como eu pôr o eixo depois. Entenderam? Aí eu já coloquei uma colinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar ali pra vocês verem. Olha lá, coloquei uma cola ali. Também já coloquei uma cola ali dentro. Certo? Que é para não correr o risco dessa peça aqui soltar. Como ela entrou bem apertada, ela não vai soltar. Tá? Então a gente vai... Agora vamos ter que esperar secar o eixo. Que é pra gente poder começar a trabalhar com ele agora. Já no lugar. Não tem como ficar trabalhando com ele do jeito que ele tá ali fora, entendeu? Lembrando aí, pessoal, que o eixo aqui tem que rodar leve, leve, leve. Quanto mais leve ele rodar, melhor vai ser e menos vibração ele vai ter. Vocês podem ver que ficou com nenhuma folga. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Ó, não tem folga. Tá? A folga que tem é só para não ter o atrito entre o eixo e o raio. Depois você pode colocar uma graxa aqui também. Entendeu? São 1 milhão de ideias que você pode fazer aqui para melhorar o desempenho. Também uma parte importante que você não pode esquecer é se você vai colar igual aqui, ó, tá vendo? Eu ia colar ela assim, ó. Eu ia colar essa parte por fora. Assim, ó. Tá vendo? Né? Mas daí eu vi que ia ficar curto e a engrenagem não ia caber aqui dentro. Então, não ia caber não. Ia ficar muito espaço folgando, ia ficar com muita folga. Então eu resolvi colar ele assim, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele tá por cima da peça, certo? Mas se você vai fazer de acordo com a sua engrenagem, de acordo com os seus acertos aí. O resto eu já colei aqui, passei uma cola quente, né? Dei uma reforçada ali por baixo. Que isso aqui depois que estiver pronto a gente faz o acabamento e o reforço dele. Então agora a gente vai esperar o eixo colar certinho. Que é pra gente poder tá finalizando pelo menos essa parte aqui. Beleza? Bem, para a parte do peão, vamos dar continuidade aqui. Para a parte do peão, vocês podem observar que aquela hora eu tinha falado que esse furo aqui não ia ficar centralizado, certo? Vou focar ali para vocês verem. E olhando de longe vocês percebem que essa parte de baixo é menor que a de cima. Ou seja, o peão vai vir aqui nessa parte, certo? Ele vai vir assim, ó. Por quê?
porque a engrenagem ela vai ficar meio que deslocada, entendeu? Então o peão ele vai ter que vir aqui embaixo aqui, ó. Bem, pessoal, eu fiz as peças que eu tinha mostrado, né, que ia servir de base. Então eu fiz 2 dessas. Só que agora eu vou mostrar para vocês aqui. O eixo já deu uma secada, não secou 100% ainda, mas já dá para começar a fazer a pré-montagem aqui, certo? Então eu já passei uma parte aqui, ó, pela parte da rosca, e a outra eu vou encaixar aqui dentro. Tentar achar o eixo menos empenado possível. Ó, ali o Durepox ali ainda não está 100% seco, então eu vou evitar ficar encostando. Só vou colocar aqui só para ver como que vai ficar o encaixe, se não vai ficar pegando. Ó. Esse aqui vai ser o encaixe como vai ser. Você pode ver, ó. Rodando lisinho, beleza? Então agora aqui eu vou mostrar para vocês aqui a parte onde vai vir o peão. O peão vai vir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui na imagem ali, ó. Você tá vendo onde vai vir o peão? Esse peão aqui eu tô tendo uma dificuldade para trabalhar com ele, porque como vocês podem ver, ó, ele tem essa cabeça aqui no final, tá vendo? Aí muitas vezes a rosca, quando a rosca vai passar por ele aqui, ela enrosca aqui, tá? Então se vocês quiserem, pode tirar. Eu não vou tirar porque eu já achei um jeito de encaixar ele ali. Vou mostrar pra vocês. Vocês vai usar dessa segunda rosca aqui, ó. Tá vendo? Pra frente. Ou seja, ele vai encostar mais ou menos assim, ó. Tá vendo lá? E se você deixar ele encostar muito pra trás, ó, ele salta, tá vendo? Então você vai usar da segunda rosca lá pra frente, ó. Ele trabalha perfeitinho. Tá? Então eu vou colar essa parte logo aqui, que aqui eu acredito que eu não vou precisar mais desmontar. Entendeu? Eu vou colar essa parte aqui, que daí a gente vai vir com o suporte pro peão aqui, certo? Ah, já ia me esquecendo. Lembrando aí que você também pode usar essa parte aqui, tá? Você pode usar essa parte aqui também pra pôr o peão, ó. Ele vai rodar do mesmo jeito. Deixa eu ver se eu consigo focar lá, ó. Peraí, só um minutinho, deixa eu só encaixar ali. Ele roda do mesmo jeito. Se você colocar para rodar nessa parte aqui, você vai ter mais força. Aqui você vai ter um pouco mais de velocidade, certo? Mais para frente eu estou pensando em bolar um diferencial que eu use aqui e que eu use aqui também, beleza? Lembrando aí que os dentes do peão tem que ser o mesmo da coroa. Vocês podem ver lá, ó. Focar ali. Que os dentes encaixam perfeitamente, tá vendo? Então, mas nesse projeto aqui a gente vai precisar de bastante força. Então eu vou colocar ele aqui embaixo aqui. Tá? Só tô esperando a cola quente esquentar ali, que é pra poder fixar essa parte aqui que ainda tá solta. Então a gente vai começar a trabalhar nessa parte aqui. Como eu tinha falado pra vocês, ó, o que aconteceu? A engrenagem ficou pegando. Lembra que eu tinha comentado no vídeo aí que a gente ia evitar fazer muito grande, justamente para a engrenagem não pegar nessa peça aqui, ó. Olha lá, a engrenagem pega, ó. Tá. Então a gente vai diminuir essa aqui. Vou cortar ela mais ou menos aqui, ó. Que é para livrar a parte da engrenagem lá. Vou cortar as duas peças iguais. Aí pronto, já diminui a peça. Agora a gente pode colocar ela aqui, ó. E nota lá que a engrenagem já não pega mais nela. Nenhum dos lados. Agora a cola quente já deve ter esquentado. Eu vou colar essa base aqui, certo? Pra gente dar continuidade na parte do peão. Aí pessoal, fiz a colagem ali, ó. Já tá meio quente ainda. Sem atrito nenhum. Mas bem mínima folga. Agora a gente vai fazer aqui o suporte do peão. Essa parte aqui é complicada. Porque o peão não pode ficar nem muito para cima e nem muito para baixo. Se ele ficar com muito atrito ele pesa, e se ele ficar muito folgado ele desliza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aquela peça aqui, que a gente tinha cortado.
tirar então um pouquinho de cola quente que está atrapalhando eu centralizar ali, ó. Tirar ela daqui. Aí. A gente vai colocar ela mais ou menos aqui na posição. Deixa um lado que tá melhorzinho aqui, mais alinhado para dar início. Aí. Mais ou menos na posição marcado, né? E vamos pegar aqui o lápis. Vou pegar o do compasso. E a gente vai ver. Aqui, ó. É o meio. É o centro da engrenagem do peão. Então a gente vai ter que fazer um furo na peça. Vamos centralizar a peça onde a gente vai colar ela. Pior que aqui tá escorregando, não tá dando para firmar. Acabou ficando pequena a peça. Olha lá, como vocês podem ver, aqui é o meio, certo? Então a gente vai marcar mais ou menos aqui, ó. Vocês podem ver mais ou menos no meio da peça. Depois que você fazer essa marcação aqui, daí fica independente essa peça, que daí você não precisa saber se está muito para cá, só você alinhar com o meio do peão, vai estar certo. E agora a gente vai traçar uma linha no meio dela. Vou traçar uma linha no meio dela. E agora é a parte mais complicada, assim, é um pouco mais complicada. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que alinhar aqui, pegar o peão, colocar ele por baixo, não sei se vai dar para vocês ver, para ter mais ou menos uma noção da onde vai furar lá na frente. Olha lá, tá vendo? Ver se eu consigo detalhar bastante para vocês lá. Focar ali no... Eu vou te focar. Olha lá. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Lembra que eu tinha colocado uma pontinha aqui no peão? Vou tirar essa ponta aqui. Se ela sair agora, né? Tirei a ponta. Agora a gente vai pegar uma caneta marcadora e vamos primeiro fazer um teste para ver se vai dar certo. Vamos pintar a ponta aqui, correto? E vamos marcar nessa peça aqui, ó. A gente vai colocar ela na posição lá e vamos marcar ela aqui, beleza? Bem, pessoal, eu fiz um teste ali com a caneta marcadora, marcou, mas não ficou tão confiável. Então descobri outra forma. O que a gente vai fazer? A gente vai encaixar aqui de novo, certo? Lembra aquela parte que a gente tinha feito, o suporte que a gente tinha feito um risco? Nós vamos colocar com risco para dentro. Olha lá. Vamos alinhar a peça. Vamos pegar a ponta do peão lá, ó. Vocês podem ver. Não sei se vai dar para pegar o ângulo certinho da câmera. E daí nós vamos marcar. Ficou marcado lá já, ó. Tá? E daí a gente vai furar. Daí a gente só vai regular ele para cima e para baixo. Só que a gente já tem a marcação. Você pode ver lá, ó, ficou um pouquinho marcado. A gente só vai regular ele para cima e para baixo. Então a gente vai fazer a furação ali, tá? Vamos precisar de outra peça dessa daqui, ó, para pôr lá, que ele vai ser a para onde vai sair, tá? Quando eu falo, pessoal, da gente colocar essa pecinha aqui, ó, como uma bucha, é que para vocês verem, ó, ficou justo, certo? Bem justo aqui, só que aquela peça evita do eixo fazer esse movimento aqui, ó. Que é isso aqui que dá aquela oscilação quando tá funcionando algum projeto que a gente faz e deixa direto no PVC, dá essa oscilação. E como eu tinha mostrado para vocês nessa parte aqui, ó, com essa bucha aqui, ele não dá essa oscilação, beleza? Então a gente vai colocar uma peça dessa aqui. Só que não vai ser entrado pro peão. Bem,
Na ponta pode ser que a gente coloque, se der essa distância. Caso contrário, a gente vai colocar virado para fora, tá? Lembrando que o restante ou a caixa de redução vai vir daqui para cá, não daqui para cá. Essa parte aqui vai ficar para a traseira do diferencial lá, beleza? Então a gente vai colocar essa peça aqui agora, essa bucha, nesse pedaço de PVC. Bem, pessoal, colocada a bucha aqui, ó. Eu vou fazer o teste agora com ela virada para a parte de dentro do diferencial. Que possa ser que lá na posição, quando eu colocar, ela já vem já desse espaço aqui, tá? Então não vou precisar fazer nenhuma outra buchinha para colocar aqui, certo? Então agora eu vou pegar o diferencial. Vou colocar ele mais ou menos aqui na posição. Olha lá. Eu vou mais ou menos fazer um alinhamento aqui. Muito para cima. Mais para o lado um pouquinho. Lembrando que os dentes da engrenagem tem que encaixar perfeitamente, tá? Não muito apertado, não muito folgado. E é isso aí, pessoal, ó. Ficou... O encaixe lá ficou perfeito, tá? Pra dentro mesmo, a buchinha pra dentro, ó. Vocês podem ver. Perfeito ali o encaixe. Então agora já vou colar ele na posição. Pra não correr o risco dele sair fora lá depois. Daí a gente faz a parte de trás aqui pra finalizar. Aí, pessoal, fiz a colagem ali, ó. Só colei por baixo aqui só pra garantir que ia funcionar, né? Eu alinhei aqui. Aí depois você só tem que alinhar ele com o eixo lá. Aí você vai fazer esse teste aqui, ó. Certo? Ele tem que ficar com essa folga aqui, ó. Por que dessa folga? Que vai ser nessa peça da ponta aqui que você vai montando e testando. E ó, por que é interessante da bucha lá, ó, que ele evita a folga dessa ponta. Agora você vai colocar outra, a gente vai colocar outra buchinha aqui que vai evitar essa outra folga aqui, certo? Vocês podem ver ali, ó. Tem que ficar bem justinho, porém não é bom que fique 100% apertado. Porque pode ser que o motor consuma mais bateria, entendeu? O motor que você foi tocar, ou dá um desgaste mais rápido, entendeu? Então deixa com essa folguinha, que daí você vai colocar outra peça aqui e você vai acertando. Se vai subir, se vai descer, beleza? Então agora eu vou colocar outra peça aqui. Vou fazer aquele mesmo sistema de marcação que eu fiz nessa peça aqui, de alinhamento, eu vou fazer na outra. A questão do furo também eu vou fazer na outra do mesmo jeito, certo? Que é pra... Na verdade, vocês podem ver isso que eu vou ter que desmontar. Agora que eu percebi aqui que o eixo ficou virado para baixo. E isso não é legal. Então eu vou descer essa peça aqui um pouquinho mais para baixo. Que é pro lá, tá vendo? Que é pro eixo ficar mais ou menos mais alinhado assim, beleza? Então já vou fazer isso aqui, já vou colocar logo essa outra peça aqui. E já volto com com a outra parte já pré-montada para vocês verem. Bem, pessoal, voltando aqui, dando continuidade. Eu achei melhor tirar uma lateral aqui do projeto, né? Eu tirei uma lateral que ficou melhor para mim fazer o alinhamento do peão, certo? E eu vou ter que, como eu tinha colado aqui aquela hora com Durepox, por eu ficar movimentando para fazer as medidas para adiantar o vídeo, acabou soltando. Então eu removi o Durepox aqui e eu vou reforçar aqui dentro com Super Bonder. Mas daí já foi bom que eu consegui fazer o alinhamento do eixo com a coroa. Vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Essa aqui é aquela primeira peça que eu tinha mostrado para vocês. E essa aqui é a segunda. Você pode notar que uma bucha ficou para dentro e a outra para fora. Que daí ele tem que ter essa pequena folga aqui, ó. Tá? Que é para não travar a engrenagem quando ele rodar. Olha lá. Ficou até melhor para vocês poderem ver como que ficou. Tá vendo? Ó.
Aí agora eu vou colar essa parte aqui, né? Como eu falei para vocês, colar com Super Bonder. Aí essa peça ela vai vir aqui. Na verdade, eu recomendaria você fazer toda essa estrutura com Super Bonder, só que eu tava sem aqui, então eu fiz com cola quente. Ó, você vai colocar e vai encaixar ela aqui. Você pode notar que lá dentro ficou uma pequena folga. Essa folga não pode ficar, tá? Então você vai encaixar essa peça aqui, ó. Vai encaixar ela lá dentro. E vai regulando ela até ficar mais ou menos perto. Olha lá. Levinho, sem folga. Aí agora eu vou só reforçar toda a estrutura com o Super Bonder. Vou comprar um Super Bonder, vou reforçar essa estrutura que o meu acabou. Pra gente poder fazer o teste. Que se eu testar ele assim é bem capaz de que vai começar a patinar aqui no peão. Que o Durepox não secou 100% ainda onde eu coloquei, né? Grande parte eu tive que tirar. E a estrutura também seria bom eu reforçar. Beleza? Então eu vou reforçar a estrutura. Assim que secar eu venho aqui e mostro pra vocês o resultado do projeto. Como eu tinha falado, se vocês quiserem fazer uma extensão, é só você puxar daqui para o outro diferencial, beleza? Aí vocês usam uma buchinha dessa, ou pode usar uma dessa daqui também, usa como contraporca, coloca aqui, outro raio de bicicleta, e daí passa para o lado de trás, beleza? Então eu vou colar com o Super Bonder aqui e vocês aguardem para ver o resultado final aí do projeto.